Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, que a bênção de Deus também chegue sobre sua vida, meu irmão. Que bom reencontrar todos os irmãos nesta manhã e temos certeza que este vai continuar sendo um tempo de bênção na sua vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. A partir do versículo 15 até o versículo 23, nós temos uma oração feita pelo apóstolo Paulo. E hoje nós vamos ler os 3 primeiros versículos desta oração, versículos 15, 16 e 17. Você pode ler, acompanhar aqui na tela, ou ler na sua própria Bíblia. Efésios, capítulo 1, de 15 a 17. A palavra de Deus diz assim: por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém? Nós temos apresentado a mensagem da carta aos Efésios já há alguns domingos, e nós vamos continuar estudando esta carta até o final. E hoje nós chegamos então nesse segundo bloco. Num primeiro momento, depois das saudações, nós temos um cântico de exaltação a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Está do versículo 3 até o versículo de número 14. E neste cântico de exaltação, nós vemos a obra do Pai, que nos predestinou para em Cristo sermos salvos. Vemos a obra de redenção de Jesus e a obra do Espírito Santo que nos sela para o dia da redenção. Sobre isso falamos nas mensagens anteriores. Depois desta linda oração de louvor, nós temos agora também uma oração, que é uma oração intercessória. São palavras muito bonitas as que nós lemos aqui. E às vezes a gente, quando lê uma dessas orações do apóstolo Paulo, talvez a gente se sinta até um tanto humilhado, dizendo: eu não consigo orar tão bem. Na verdade, Jesus falou que nós não teríamos que nos preocupar tanto com as palavras. O que importa de fato é o que está no nosso coração. Mas nós não podemos deixar de admitir que o conteúdo das nossas orações, num certo sentido, revela a nossa compreensão acerca de quem é Deus e dos seus propósitos para conosco. O conteúdo das nossas orações, de alguma maneira, expressa a percepção que nós temos de Deus. E eu diria até, pode revelar um pouco o nosso nível de compreensão espiritual. Quando nós pensamos na maioria das nossas orações, especialmente nas orações intercessórias, ou seja, oração por outras pessoas, qual é o nosso assunto principal? Qual é o foco da maioria das orações que nós fazemos pelos nossos irmãos? A causa número 1 é o quê? Saúde. Vocês souberam, né? Saúde. Basta você olhar o relógio de oração. Ora por minha nora que está com esse problema, por minha sogra, eu estou doente, vou fazer uma cirurgia, teve um problema, ou houve um acidente, preciso da intervenção de Deus, não é verdade? Número 1. Número 2, geralmente são questões familiares, problemas familiares, conflitos familiares, dificuldades de educação de um filho e tal. Terceiro lugar, talvez venham as nossas questões materiais. Estou desempregado, preciso passar num concurso para ter um emprego decente. E aí a gente ora pedindo a provisão de Deus nesta área. Talvez o quarto motivo de oração, ele já pende mais para aquilo que Paulo vai nos apresentar aqui. Começamos a orar pela conversão de pessoas que nos são queridas. Pedimos oração por um pai que ainda não é crente, por uma mãe, por um filho, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Não é verdade? Eu penso que esses 4 focos, eles aparecem muito. E se a gente conversar com as Déboras, que oram bastante, eu creio que elas vão também confirmar isso. Que esses 4 assuntos sempre estão na pauta das orações das nossas irmãs e da igreja de um modo geral.
Mas o apóstolo Paulo, com a sua oração aqui, ele, na verdade, não trata de nenhuma dessas questões. E a sua oração amplia a nossa visão, a nossa percepção do que pode ser oração. Amplia o foco das nossas orações. E é nessa direção que eu quero pensar com você nesta manhã. Vamos analisar esses 2 versículos e na semana que vem os versículos seguintes que completam esta oração, para que nós possamos perceber de que maneira esta oração do apóstolo Paulo nos desafia a ampliar o foco de nossas orações. Ele começa com a seguinte expressão: por esta razão. Que razão é esta a que ele está se referindo para começar esta oração? Ele está falando sobre aquilo que ele acabou de escrever. E o que ele acabou de escrever nos aponta grandes verdades acerca de Deus e acerca dos seus propósitos. São revelações que ele teve acerca de Deus, revelações especiais, revelações, eu diria, sobrenaturais, sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas, para a vida daqueles irmãos lá da cidade de Éfeso. Ele está o tempo todo se dirigindo a eles. E nós, como cristãos, também discípulos de Jesus, nos apropriamos também dessas promessas e dessas declarações que ele faz àqueles irmãos. Então, o que nós podemos concluir desta transição, nesta expressão que o apóstolo Paulo diz, por esta razão, se referindo a tudo aquilo que ele já apresentou anteriormente? Que nós, por exemplo, vivemos para a glória de Deus. Que o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conjuntamente agem para que nós possamos atingir este grande alvo na nossa vida. Ele ora e nós devemos orar com o coração aquecido pelas revelações divinas. O teólogo John White, no livro Ousadia na Oração, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz que nós nem sempre encontramos no nosso dia a dia a motivação para orar continuamente. Poucos cristãos têm uma vida de oração intensa. E ele atribui isto ao fato de que muitas vezes nós não temos uma percepção muito clara de quem é Deus e dos seus propósitos para nós. Quando ouvimos uma oração, uma mensagem sobre oração, talvez naquela semana a gente se dispõe a orar mais. Quando a gente está num congresso de oração, a gente se dispõe a orar mais. Ou então quando a gente está enfrentando um grande problema, para o qual a gente não tem solução. Uma situação de enfermidade, uma situação de grande necessidade. Mas manter uma vida de oração contínua, de fato, é um desafio. Por quê? Porque as chamas da oração, muitas vezes elas vão se apagando no nosso coração. E ele faz então uma analogia. Ele usa a figura de uma fogueira. E para quem mora no sul, essa figura é muito clara, né? Porque você tem lá aquelas casas que tem uma lareira, e quando a gente está num lugar frio, uma lareirinha, é tudo de bom. Mas eu fiquei pensando que a gente não tem muito essa realidade da fogueira e da lareira aqui no Nordeste. Então, eu fiquei pensando numa outra imagem, essa mais próxima de nós, que é a imagem de uma churrasqueira. Não é? Entenderam, né? Para você fazer um bom churrasco, obviamente você precisa da carne, mas precisa de mais 2 outras coisas, que é o fósforo e o carvão. Então ele faz uma analogia, pensando nessa fogueira e eu pensando na churrasqueira, exatamente nessa dimensão. O Espírito Santo ele é comparado na vida como um fogo. Então o Espírito Santo, ele é aquele fogo que aquece a nossa vida. Aliás, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, se manifestou como fogo, não é verdade? Então, uma das imagens que nós temos. Então, o Espírito Santo é essa fonte que produz o fogo. Mas se você tiver ali o fogo, tiver um palito de fósforo, tiver ali a carne, é o suficiente para sair o churrasco? Não. Você precisa do carvão. Você precisa de alguma coisa que vai colocar aquele fogo. Esse carvão, nós podemos dizer, são as verdades de Deus. Pensando na oração. Se a oração é um fogo, aquece como fogo, é uma chama. Então você tem o Espírito Santo, que é essa fonte. Você tem então o carvão e este fogo, esta fonte de energia, com o carvão, então dá ali aquelas brasas onde você vai fazer o churrasco. Ou se você estiver no sul,
vai acender a lareira e vai manter essa lareira acesa. Grave essa imagem na sua mente. Para que você possa ter uma vida de oração intensa, você precisa da palavra e você precisa então, que é este combustível, que é esta chama, e você precisa desse fogo do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo dentro de nós. Devemos manter essa chama acesa. E quando esta chama está acesa, a nossa vida de oração ela vai ser uma vida bonita, uma vida cheia de energia, vibrante, iluminada. Paulo é alguém que está assim. Diferentemente de muitos de nós, ele mantém esta chama acesa. E o combustível, então, que alimenta esta chama são as revelações divinas. O apóstolo Paulo, no contexto em que ele vivia, ele tinha, além das escrituras do Antigo Testamento, ele tinha uma revelação especial de Deus. Porque naquele tempo Deus ainda estava no processo de formação das escrituras. Nós que vivemos numa outra época, não precisamos mais buscar essas revelações sobrenaturais sobre quem é Deus. Porque tudo aquilo que ele tinha de revelar a seu respeito e acerca dos seus propósitos, ele já colocou nas Escrituras, a própria Bíblia diz isso. Então, qual é a nossa fonte de inspiração? O que vai alimentar as nossas orações de uma maneira contínua? O conhecimento da palavra de Deus. E aí nós estamos no mês da escola bíblica, né, irmã Luiz? Então é importante relembrar isso. Se você quer ter uma vida de oração mais intensa, você precisa conhecer a palavra, meditar na palavra, conhecer quem é Deus a partir da palavra. Por isso que a gente, quando vai dar uma instrução para um novo crente, geralmente a gente diz, no seu tempo a sós com Deus, você tem que fazer basicamente duas coisas. Orar e ler a Bíblia. Então, é a compreensão de quem é Deus, que nos vem por meio das Escrituras, que nos dá, aquece a nossa vida de oração. Então, quando o apóstolo Paulo diz, por que eu vou orar por vocês? Para que eu estou orando por vocês? O que está por trás é aquela canção de adoração que ele faz ao Senhor. Ele está tendo uma visão do propósito de Deus, desde os tempos imemoriais. Ele tem essa visão de que nós vivemos para a glória de Deus, e esta visão maravilhosa aquece o seu coração. Esta revelação das Escrituras. Então, se você quer ampliar o foco das suas orações, você deve não apenas orar por outras pessoas, porque às vezes a nossa vida de oração é um tanto egoísta. Tem gente que só ora por si mesmo. Amplia um pouquinho para sua esposa e para os seus filhos. Ah, sim, tem o cachorro também. Tem gente que ora pelo cachorro da família, não é? Mas passando daí, da família e do cachorro, não é? Às vezes a vida de oração da pessoa é muito limitada. Se ela vive isolada, se ela não faz parte de um PG, se ela não interage com outros irmãos, ela vai orar por si mesma apenas. Então, o apóstolo Paulo está sempre orando por outras pessoas. Mas não apenas pedindo para aqueles pedidos triviais, vamos dizer assim, do dia a dia. Ele amplia. E por que ele amplia? Porque ele tem uma visão da grandeza de Deus e dos propósitos de Deus. Então, você quer ampliar a sua vida de oração, o foco. Medite na palavra, conheça as Escrituras, e o Espírito Santo vai iluminando você e mostrando você outras dimensões da oração. Mas antes de começar a interceder, ele também fala uma outra coisa. Veja na sequência do texto. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram por todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando em minhas orações. Então ele está apresentando a Deus motivos de gratidão. Ele está agradecendo o desenvolvimento espiritual dos irmãos de Éfeso. Mas ele não fala isso de uma maneira genérica. Ele cita dois aspectos. O texto está muito claro aí. O que ele está ensinando? Ele agradece a Deus isso mesmo, pela fé. E em segundo lugar, ele agradece pelo... Em primeiro lugar, ele agradece pela... E o segundo lugar, ele agradece pelo... Leia o texto, meu irmão. Está aí, está fácil, mais fácil do que isso, não é? Está aí. Agradeço a Deus, não deixe de dar graças, pela fé que vocês têm no Senhor Jesus e pelo amor que demonstram por quem? Por todos os santos. Então, o apóstolo Paulo não teve aqui uma recaída e disse, olha, vocês têm que orar para os santos, agradeço a Deus pelos santos, que são aqueles, não é? Que intercedem por nós, porque tiveram uma vida piedosa aqui na terra, são mais crentes do que os outros, são mais... Não é? Não. Os santos somos todos nós. Nós sabemos disso pela Bíblia. Porque quem tem o Espírito Santo é santo. Você tem o Espírito Santo? Tem.
Então, se você tem o Espírito Santo, você é santo na perspectiva de Deus. Não significa que você não é uma pessoa que não vai cometer erros, que não vai falhar. Essa concepção de santidade humana vinculada a não errar nada é uma concepção errada. Então, todos nós somos santos. Ele diz, eu estou orando, agradecendo a Deus pela fé que vocês têm demonstrado em Jesus Cristo. É interessante esse aspecto da fé. Nós que vivemos numa cultura cristã, num ambiente considerado cristão no Brasil, se você perguntar à maioria das pessoas, você tem fé? Ele diz, eu tenho fé. Às vezes até quando a pessoa chega aqui na igreja, começa a frequentar a igreja, até se apresenta para o batismo, eu sempre converso com cada uma das pessoas e eu pergunto, e aí, é a sua caminhada espiritual? Não, eu sempre tive fé, sempre tive fé. Ah, é assim? Eu sempre tive fé em Deus. Tudo bem, mas o que mudou agora? O que mudou agora é que a sua fé não é simplesmente em Deus, naquele Deus que você aprendeu que existe, não é? A sua fé é em Deus por meio de Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo. E esse Senhor Jesus Cristo que é o Filho de Deus, porque Deus é o Pai glorioso, é que diz aí o texto. Então, uma coisa é você ter uma fé genérica em Deus. No Brasil, nós temos, a maioria das pessoas não são agnósticas, felizmente. No Brasil, a maioria das pessoas não se declara uma pessoa ateia, como se fosse um ateu. Isso em outros lugares do mundo é diferente, mas aqui no Brasil existe uma cultura religiosa muito forte. Né? Mesmo quem não tem um relacionamento íntimo com Deus, encontra alguém e fala, Deus te abençoe, vai com Deus. Né? Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é simplesmente essa religiosidade e uma fé genérica em Deus. Não, ele está falando fé no Senhor Jesus Cristo, que é uma fé salvadora, é uma fé transformadora. Então, ele agradece a Deus porque aqueles irmãos tiveram uma experiência de fé e cultivam esta fé. Algumas vezes, quando eu oro com os irmãos no dia do aniversário, quando eu estou orando, eu sinto no coração o desejo de orar, mencionando isso. Eu geralmente digo, eu agradeço, Senhor, porque um dia a tua graça alcançou a vida desse irmão. Não tem como não pensar nisso quando eu oro por ele. Porque se a graça de Deus não tivesse alcançado a vida dele, talvez eu nem tivesse contato com essa pessoa. Talvez eu nem o conhecesse. Não faria parte da nossa igreja, provavelmente eu não estaria orando com ele naquele dia. Não é verdade? Então, lembre disso. O seu irmão, a sua irmã, um dia colocou a sua fé em Jesus. No momento da sua vida, creu em Jesus. Isso fez toda a diferença na sua vida. É o que nós vemos aqui nos cultos de quarta-feira. Agora, especialmente, nós estamos tendo vários cultos de quarta-feira, onde nós ouvimos a profissão de fé dos nossos irmãos. E isso nos inspira, isso nos motiva. Por quê? Porque a nossa caminhada de fé deve ser uma caminhada coletiva. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo Paulo, não abria mão disso. Ele sempre se informava sobre os irmãos. Ele sendo um teólogo tão capacitado, o maior de todos os teólogos do Novo Testamento, obviamente depois de Jesus, ele não ficava isolado lá num canto, sem notícias dos irmãos. Não, ele era um teólogo, mas ele era um missionário, ele era um pastor, num certo sentido, ele era um pregador, e ele procurava saber como é que estavam as suas ovelhas espalhadas em diversos lugares do mundo. Porque o cristianismo não é uma religião para você cultivar isoladamente, sozinho. É algo a ser praticado em grupo, em comunidade. E você se saber sobre a vida do seu irmão, sobre a fé do seu irmão, é algo que abençoa a sua vida. Mas não apenas ele está elogiando a fé dos irmãos, ele está elogiando também o amor. Não é um amor teórico, não é um amor só de boca. Ele diz aí, que diz o texto, eu não deixo de dar graças a Deus por vocês, porque vocês demonstram amor. Demonstram amor. Então, de alguma maneira, ele tinha notícias daqueles irmãos que eles estavam vivendo uma realidade de amor fraternal, de ajuda mútua, de apoio mútuo. E é isso que Deus planejou para a igreja. Ele está agradecendo a Deus porque na cidade de Éfeso há uma igreja em que essas duas virtudes cristãs estão sendo cultivadas por aqueles irmãos, a fé e o amor. Você já foi abençoado pela fé e o amor de outras pessoas, de seus irmãos? Imagino que sim. Então expresse a Deus a gratidão, porque você não está sozinho, você não vive como um ermitão. Você tem irmãos que têm fé e têm amor, e esta fé e esse amor dos seus irmãos abençoam a sua vida também. E ele está agradecendo a Deus, então,
por isso. Então nós temos aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo fazendo a partir desta compreensão da grandeza de Deus, dos propósitos de Deus e daquilo que ele já vê acontecendo na comunidade de Éfeso, ele faz uma lista de pedidos. E o que ele pede aqui então? É o que nós vamos ver hoje, 2 pedidos dele e no próximo domingo. Mas vamos fazer aqui uma pausa. Vamos imaginar que essa orientação de Paulo fosse efetivamente no contexto dos nossos dias. E provavelmente ele não mandaria uma carta, ele mandaria um e-mail ou uma mensagem no WhatsApp. É verdade? Mas vamos imaginar que você esteja aqui querendo dizer que você está orando por um irmão. E aí, vamos nomeá-lo aqui de irmão João, um nome bem comum, né? Irmão João. E você manda uma mensagem do WhatsApp para o irmão João. E você diz para ele, gravando ou digitando uma mensagem mais ou menos nessa direção. Irmão João, eu estou pedindo a Deus que o abençoe. Estou orando de verdade por você. E eu oro para que Deus o abençoe ricamente. O que essas palavras realmente significam? O que a palavra abençoar significa? Significa trazer uma bênção de Deus. Mas será que esta oração dizendo, eu peço que Deus abençoe você, ela é suficiente? Ou ela alcança tudo que poderia alcançar? Seria mais fácil se o irmão estivesse doente, tipo com Covid, você dissesse, irmão, estou orando para que Deus abençoe a sua vida, para que você seja curado. Talvez se o irmão João estivesse passando uma crise no casamento, eu mandava uma mensagem para ele dizendo, irmão João, estou orando pelo seu casamento. Ou se ele estivesse enfrentando o problema de desemprego, estaria mandando uma mensagem para ele que Deus o abençoe abrindo uma porta de trabalho. Ou então, de um modo geral, Senhor, faça o que for melhor para João, que tudo dê certo para ele. Mas se João está tendo uma vida razoavelmente normal, se ele é um cristão dedicado, como é que podemos orar por ele? Parece que essa palavra abençoar, ela se encaixa em tudo. Lembre bem de uma coisa, Deus tem os seus próprios alvos para a vida do João. E esses alvos transcendem esse bem-estar nessas coisas que nós falamos aqui. Deus quer compartilhar com você, comigo, os alvos, os propósitos dele também para a vida dos nossos irmãos. Para que sejamos parceiros de Deus em oração por aquele irmão, por aquela irmã, para o João, para que ele alcance esse alvo. Talvez seja melhor a gente orar a Deus assim, Senhor, eu não sei a melhor maneira de orar pelo João, mas eu te agradeço porque ele foi salvo pelo Senhor e ele está no teu caminho. Do que mais ele precisa, Senhor? Quais são os teus propósitos para a vida dele? Ajude a alcançar esses objetivos. E aí então podemos recorrer à Bíblia, o que a Bíblia pretende para cada um de nós como cristãos. O apóstolo Paulo começa aqui então uma série de muitos pedidos, parece um parágrafo longo, quase sem pausa. Mas quando a gente vai analisando parte por parte, a gente vai observando que esses pedidos de Paulo, que são inspiração para nós, a favor dos irmãos de Éfeso, eles nos inspiram a orar pelo irmão João. Para quê? Em que direção? Você amplia o foco das suas orações quando você intercede pelos seus irmãos para que eles recebam sabedoria espiritual. O texto diz aí com toda clareza, eu peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso e Pai, que lhes dê espírito de sabedoria. Não é que Paulo está pedindo que eles recebam um outro espírito além do Espírito Santo. Porque no Espírito Santo nós já temos todos esses atributos. É que esse Espírito do Espírito Santo possa se manifestar na vida da pessoa trazendo sabedoria. Muitas vezes o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele usa essa expressão, para saberdes, para que vocês tenham pleno conhecimento, para que vocês possam perceber, para que vocês possam conhecer. O conhecimento, meus queridos irmãos, ele é essencial para uma vida de santidade. O discernimento espiritual é muito importante. Existe um aspecto na nossa vida cristã que é o fazer. Mas esse fazer, ele deve ser precedido pela compreensão. Porque quando eu faço algo compreendendo o que está por trás,
compreendendo as razões pelas quais eu estou agindo desta maneira e não daquela, eu tenho muito mais consistência na minha prática. O cristianismo é mais do que uma lista de deveres, faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Há uma razão por trás, há um Deus por trás, há uma inspiração por trás. Então, quando eu passo a saber quem eu sou, quem Deus é, quem é Jesus Cristo, será muito mais produtivo e eu diria até mais fácil que possamos alcançar estes alvos de Deus para a nossa vida e os nossos irmãos também. Na filosofia antiga, a sabedoria se referia ao conhecimento das coisas mais preciosas. Um famoso filósofo Cícero dizia que é o conhecimento das coisas humanas e divinas. E nós acrescentaríamos, a sabedoria envolve resposta para problemas eternos, da vida após a morte, questões acerca de Deus, questões acerca do homem, mas também questões acerca do tempo atual. Sabedoria transcende ao conhecimento intelectual. É sabedoria para viver o dia a dia, não apenas com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais. Sabedoria é ver a vida com o olhar de Deus e saber aonde é que nós nos encaixamos nesse agir de Deus neste mundo. É saber usar o conhecimento espiritual, que nos vem por meio das Escrituras e de uma ação do Espírito Santo, de uma forma prática na nossa vida. É saber onde Deus está agindo para nos envolvermos nisso. Tudo isso implica em sabedoria espiritual. Que não é simplesmente uma coisa, vamos dizer, esotérica, mas que começa no céu, mas chega aqui na terra. Passa pela nossa mente, pelo nosso coração e se traduz em ações práticas. Sabedoria envolve tudo isso. É isso que ele está pedindo. Que o Senhor dê a vocês esse discernimento, essa compreensão. Que o Espírito Santo, que é o Espírito de toda a sabedoria, compartilhe essa sabedoria de vocês. E a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, que peça a Deus que Ele vai dar com todo prazer. Então, nós oramos por isso. Qual foi a última vez que a gente orou claramente? Senhor, dê sabedoria espiritual para o meu irmão. Dê sabedoria espiritual para o meu filho. E eu não estou falando aqui de pessoas que não são cristãos, é para cristãos mesmo. Qual foi a última vez que no nosso PG a gente orou especificamente pela sabedoria de Deus para a vida do nosso irmão? Você percebe que a maioria das nossas orações, elas estão limitadas ali a questões do cotidiano, do dia a dia, doença, trabalho, não sei o que e tal. E a gente não ora, como o apóstolo Paulo, pedindo discernimento espiritual. E o discernimento espiritual, meus irmãos, ele é tão importante, porque quando eu começo a ver as coisas na perspectiva de Deus, às vezes certamente as minhas ações vão mudar. E o problema vai ser resolvido por uma outra via. Porque eu vou fazer a parte que me cabe para a solução daquele problema. Às vezes a gente tem uma situação, vamos dizer, prática, e a gente espera que Deus resolva. Quando, na verdade, o que Deus deseja é que a gente tenha um relacionamento com Ele de tal maneira que se transforme o nosso coração de tal forma, e a gente adquire uma visão espiritual do problema, da situação, e a gente então se alia a Deus e aí encontra a solução para o problema. Seja de relacionamento, seja de saúde e tantas outras coisas. Mas há um outro pedido que o apóstolo Paulo faz em seguida aí, e está muito claro. Ele intercede para que os seus irmãos conheçam a Deus cada vez mais. Uma coisa é você conhecer a respeito de Deus, outra coisa é conhecer a Deus. Tem pessoas que dizem, não, o importante não é conhecer sobre Deus, é conhecer a Deus. Eu discordo. Eu penso que ambos os conhecimentos são necessários. Eles se complementam. Eu admiro um teólogo que estude muito a Bíblia e que consiga uma compreensão dos atributos de Deus, de quem é Deus, dos propósitos de Deus. Isso é inspirador. E Deus chama alguns assim de uma forma especial para isso. Mas isso não é o suficiente. É importante conhecer a Deus sob o ponto de vista experimental. Uma pessoa pode fazer um bacharelato, um mestrado, um doutorado em teologia e conhecer muito de teologia, de Bíblia de Deus. E isso vai ajudá-lo no seu relacionamento com Deus. Mas do outro lado eu posso ter uma irmãzinha analfabeta, idosa, limitada, que conhece a Deus experimentalmente porque tem um relacionamento de intimidade com Ele, com as suas limitações. Eu devo buscar que tipo de relacionamento com Deus? Eu diria ambos.
Conhecer a palavra, conhecer a Deus intelectualmente é importante e pode nos levar de fato para perto de Deus, se o nosso coração estiver aberto para isso. O estudo é importante, Deus nos deu as faculdades mentais para que a gente possa desenvolver, e não há estudo mais nobre, mais desafiante do que a palavra de Deus, do que a pessoa de Deus. Nenhum ramo do saber humano é tão mais profundo e extraordinário do que o conhecimento da pessoa de Deus. Mas ao mesmo tempo, sendo cristãos, devemos buscar o conhecimento experimental, que é colocar fé naquilo que a palavra de Deus está dizendo, crendo de fato que Deus é aquilo que Ele fala que Ele é. Você vai encontrar pessoas que são até ateus, que conhecem alguma coisa sobre Deus. É a pena que a pessoa não se aproprie disso. Como cristão, você é desafiado nessas duas direções. A receber o conhecimento de Deus. Porque a filosofia diz, conheça-te a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Enquanto que a palavra de Deus nos desafia, busque conhecer a Deus. E o Paulo ora para que Deus nos conceda ter o espírito de revelação. Por quê? Porque se Deus não se revelar a gente não consegue compreendê-lo. Qual é o conhecimento que nós temos do Deus verdadeiro? O conhecimento que nós temos do Deus verdadeiro é aquele que resolveu se revelar a nós. As facetas que Deus decidiu revelar a nós acerca de si mesmo, elas estão nas Escrituras. Tem coisas sobre Deus que Ele nunca revelou. E que a gente só vai saber lá no céu se a gente tiver curiosidade. Não é? Ou se Ele quiser revelar lá. Mas o fato é que, nas Escrituras, nós podemos conhecer muito sobre Deus. E na nossa experiência diária, aquilo que está aqui vai se tornando realidade. O desafio que nós temos na palavra de Deus é buscarmos esse conhecimento quando? A vida toda. Lembra, o profeta já no Antigo Testamento, o profeta Osés já dizia, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa é uma tarefa sem fim. É uma tarefa que envolve desde o momento da nossa conversão até o último dia de nossa vida aqui na terra. E lá no céu eu acho que a gente ainda vai continuar conhecendo a Deus. Eu tenho a impressão, a Bíblia não diz isso com todas as letras, que lá no céu a gente vai continuar se maravilhando com Deus cada vez mais por toda a eternidade, porque Ele é infinito. Não é? E aí nós temos então a importância de conhecer a Deus, não como algo, assim, uma coisa a mais na vida da gente. Um conhecimento a mais na vida da gente, que eu vou agregar. Já fiz esse curso, aquilo outro, agora eu vou fazer aqui um curso de teologia para uma coisa a mais na minha vida. Não. O que é que Jesus Cristo disse sobre o conhecimento de Deus? A vida eterna é esta: que conheçam a Ti como Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a essência da nossa vida está em conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você descansa nas promessas de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai sabendo por que você tem que seguir por esse caminho e não por aquele. Quanto mais você conhece a Deus, mais autocontrole você tem. Quanto mais você conhece a Deus, mais os frutos do Espírito Santo vão florescer na sua vida. A vida eterna não é só a vida futura, é uma vida que começa aqui e vai por toda a eternidade. E esta vida você vive a partir do conhecimento de Deus, cultivando o conhecimento de Deus. E aí eu pergunto, você ora pelo seu irmão nesse sentido? Quantos problemas na sua casa poderiam ser resolvidos se todos vocês na sua casa conhecessem mais a Deus? Quantos problemas na igreja seriam resolvidos facilmente se você orasse pelo seu irmão? Senhor, eu não peço que esse irmão descubra que eu tenho razão. Até pode ser que você nem tenha razão, né? Mas eu peço que o Senhor dê a ele uma iluminação espiritual. Eu não posso pegar uma machadinha, abrir a cabeça dele e colocar isso dentro da cabeça dele. Às vezes a gente, como pastor, gostaria de fazer isso, né? Tem certas coisas que estão tão óbvias que você tem vontade de abrir a cabeça da pessoa. Coloca isso na sua cabeça de vez, né? Passa um ano, passa 2, passa 3, a pessoa está ali com o mesmo problema, a mesma dificuldade no casamento, seja lá onde for. Rapaz, você precisava aprender isso. Aí mais do que nunca a gente vê a limitação e a gente diz, Senhor, ora, toma conta desse irmão. Mas não basta a minha oração por você, a sua oração pelo seu cônjuge, pelo seu filho, por você mesmo, ela é muito importante. Então, amplie o foco da sua oração, orando pelos seus irmãos. O apóstolo Paulo apresenta que Deus como Pai glorioso, e esta percepção de Deus é muito importante.
essa percepção da paternidade e da glória de Deus ao mesmo tempo, é uma percepção que vem como? Pelo estudo das Escrituras. É porque Paulo conhece bem quem é Deus, é que ele percebe ao mesmo tempo Deus como Pai e Deus transcendente. É o Pai o quê? Glorioso. Não é como dizia uma apresentadora de televisão, Deus não é o cara lá de cima. Não, Deus é um Deus transcendente, santo. Mas ao mesmo tempo maravilhosamente próximo, a ponto de podermos chamá-lo de Pai. E quando nós temos essa percepção de quem é Deus, da bondade dEle, dos propósitos dEle para a nossa vida de oração se aquece. O fósforo, o fogo do Espírito Santo, aliado ao combustível que é a palavra, aquece o nosso coração. E nós então mantemos a vida de oração. Nós olhamos para o Pai na perspectiva da imanência e da transcendência, da proximidade e da distância. E ampliamos o foco de oração pelos nossos irmãos, agradecendo a Deus pela fé e o amor que eles cultivam. E intercedendo para que eles obtenham mais sabedoria espiritual, que resulte em ações práticas e conhecimento de quem é Deus. Que esta seja a nossa oração pelos nossos irmãos.